2007. Eu estava querendo me apaixonar. Aí eu cheguei no ponto de ônibus para pegar um ônibus. E aí na hora que eu cheguei no ponto de ônibus, tinha um ônibus que estava ali, que dava para eu pegar, que ia passar lá perto da... Eu ia para Belas Artes, na Consolação com a Paulista. E aí antes de eu entrar dentro do ônibus, eu olhei para dentro do ônibus e eu vi um moço. E eu falei, gente, olha que bonitinho. E aí eu entrei e fiquei do lado do moço que estava ali, né, na parte... E aí eu fiquei ali do lado dele cantando e tal. E aí chegou um outro, eu lembro que eu estava ali e chegou entrou um outro senhor dentro do ônibus. E ele ficou, ele ficou meio que paquerando, mas começou a falar umas coisas estranhas assim comigo. E eu fiquei meio com raiva assim e resolvi passar, tipo, a catraca e ir pra lá. E eu falei, ai, Rimena, você tá louca, você tá ficando muito aberta, para com isso, você fica, tipo, tá se abrindo pra todo mundo na rua, isso não é isso. Eu ia passar pelo túnel e eu falei, não, eu vou atravessar aqui na faixa pro moço ver onde que eu tô indo. E eu olhei assim meio pra trás pra ver se ele tava olhando, mas eu não via, eu falei, tá bom, mas eu vou atravessar aqui. Aí eu atravessei na faixa, em frente do cinema e tal. Aí eu pensei, não, eu vou parar aqui um pouco, aqui em frente do cinema, para o moço ver onde eu estou indo. O moço de olhos azuis. Aí eu fiquei ali parada e tal. Aí eu entrei dentro do cinema. E eu achando aquilo absurdo que eu tava fazendo, mas eu tava fazendo aquilo. Eu falei, gente, tudo bem. Aí eu entrei dentro do cinema e eu fui ler as críticas. E quando eu virei para ler o painel, eu falei, gente, se o rapaz vem atrás de mim, ele não vai me ver aqui. Então eu não posso ficar aqui. E aí eu voltei. E desci as escadas, tipo, desci pra ir pra porta. E quando eu desci pra porta, realmente o rapaz de olhos azuis tinha ido atrás de mim. E a gente namorou 1 ano e meio. E aí depois que a gente começou a namorar, veio a versão dele da história. Que aí é melhor, tipo, de saber a versão da outra pessoa. Aí a versão dele da história era... que ele, como me viu entrando dentro do ônibus, e eu comecei a entrar dentro do ônibus cantando uma música do Chico, e eu nem lembrava. E eu tava cantando João e Maria, só que eu não sabia cantar João e Maria direito, então eu misturava com outras letras. Mas ele lembrava que eu tava cantando João e Maria. E aí, ele falou que me viu ali, não sei o que tem, que eu atravessei, e ele falou assim, não, se essa menina descer no mesmo ponto que eu vou atrás dela. E ele morava perto da Paulista. E aí, quando chegou no ponto dele descer, eu desci no mesmo ponto que ele. E aí, eu fui, desci, e aí ele foi e falou assim, eu vou atrás dela, não sei o que tem. E ele falou, não, eu não vou atrás dela. E aí ele ficou meio assim, se ele ia ou não, e ele resolveu que ele não ia atrás de mim. E aí ele resolveu ir pra casa dele. Aí quando ele tava indo pra casa dele, antes de ele ir, virar pra ir pra casa dele, ele passou em frente de uma banca. E estava escrito, eu não lembro qual era o autor, mas tinha uma frase que falava que o homem era responsável pelos atos deles e pela ação dele, que ele tinha no mundo. E que só ele poderia fazer, de fato, as coisas acontecerem. E ele leu isso e ele foi atrás de mim. Aí a gente namorou.